eu abro o meu coração para receber a palavra que vem do céu. Eu creio que essa palavra tem poder para edificar e transformar a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Eu queria ler o texto de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 em diante. Eu quero ministrar algo que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias. Eu tenho tido uma impressão no meu espírito a respeito de coisas que Deus está e irá fazer nas nossas vidas nesses dias. Eu quero ser um profeta hoje para a sua vida. E eu queria ler esse texto que está no versículo 26, nós vamos até o versículo 37. Não, nós vamos além disso. Nós vamos até o 38. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível a Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Imagine uma jovem mulher, noiva, e seu jovem noivo, José. Nós vamos falando de um casal que ainda não era casado. José e Maria. Moradores ali dos arredores de Jerusalém, uma cidade pequena, pessoas simples, que se não houvesse essa intervenção divina, tinha passado despercebido pela história. Imagine que tanto José como Maria estavam ali ansiosos para esse momento, para o que viria futuramente em relação a casamento e tudo que um casamento tem. Mas a vida deles era uma vida comum. Provavelmente eles já tinham tudo programado na cabeça, ela, imaginando já como que seria a sua vida, a sua casa, o seu futuro, como qualquer pessoa ali criada naqueles dias. Sua ambição, seus anseios provavelmente eram iguais a de qualquer pessoa da sua época. José também, sonhando, imaginando com o futuro, casado, tendo filhos e assim por diante, provavelmente já trabalhando na carpintaria, vivendo a sua vida. Porém, um dia, um anjo aparece e muda tudo. Tanto a vida de Maria como a vida de José vira de cabeça para o alto. Dos pés para o alto, né? É isso que eu falo, né? Entendeu o que eu queria falar?
Vira de perna para o alto. A vida desse casal dá uns 180. E todos os planos e sonhos que esse casal tinha mudou. Literalmente, do dia para a noite. Ela é visitada por um anjo, o anjo anuncia que agora ela seria mãe. Detalhe, sem que ela tivesse tido relação com seu marido ainda, porque ainda era noiva, e que agora ela seria mãe não de uma pessoa comum, mas do Salvador, do Emanuel, do prometido, da esperança de Israel, daquele que mudaria toda a história, daquele que estava prometido desde lá do Éden, aquele que pisaria na cabeça da serpente. Agora a promessa que no Antigo Testamento, que provavelmente Maria e José também sabiam disso, cresceram ouvindo e aprendendo sobre as histórias e a profecia a respeito do Messias, do Salvador, daquele que traria remissão a Israel e às nações. Agora ela seria responsável em gerar isso. Aquilo que era o projeto de Deus, o sonho de Deus que estava lá desde a eternidade. Agora uma jovem mãe, uma jovem mulher, seria responsável em gerar isso tudo. Aquele que traria um impacto e que o mundo nunca mais seria o mesmo. E José, como o homem dessa história, seria o responsável em guardar aquela mulher e de todas as consequências que isso causaria a eles. Isso fala um pouco daquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes nós temos planos, nós temos projetos, nós temos planejamentos, mas Deus, quando quer estabelecer a sua promessa, eu quero te dizer, às vezes Ele coloca a nossa vida de perna para o alto. Situações acontecem, parece que as coisas saem fora do rumo, saem fora do eixo, e a gente não entende muito bem por que Deus permite certas circunstâncias, porém, a promessa de Deus e aquilo que Deus quer para nós precisa ser estabelecida. E esse texto nos fala um pouco sobre esse assunto, sobre como uma pessoa ou um casal que aparentemente passariam despercebidos na história, se tornam agora responsáveis em gerar a maior promessa da história da humanidade. Pode ser que você também seja uma pessoa que às vezes você fala assim, mas parece, eu não tenho muita coisa, parece que a minha vida é muito comum. Você pode ter os seus sonhos, seus projetos, mas eu quero te dizer, Deus também quer colocar em nós coisas grandiosas para mudar não somente a nossa história, mas a história daqueles que estão ao nosso redor. Mas nós precisamos aprender também, como Maria e como José, por que Deus escolheu esse casal? Uma coisa que eu aprendo sobre esse assunto está justamente no versículo 26 ao 29. O texto diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E o texto continua dizendo: Maria ficou perturbada com essa palavra, com essas palavras, pensando que poderia significar essa saudação. É interessante como o anjo aborda Maria. Ele já não chega falando exatamente qual é o propósito, mas o anjo ele precisa trazer uma convicção no coração de Maria. E a primeira coisa que o anjo fala é, olha, ele diz ali no versículo 27, o anjo aproximando-se dela disse: alegre-se, agraciada. 28, perdão. A palavra agraciado significa também aceito.
Deus colocaria no coração de Maria agora, e estaria logo também colocando no ventre de Maria, para ela gerar a promessa do Senhor. Entendo o que eu quero dizer. E agora, Maria precisava ter essa percepção da parte de Deus. E a primeira coisa que o anjo quer falar para Maria é o seguinte: Maria, você é agraciada, ou seja, você é aceita, você é favorecida. Deus escolheu você para isso. Deus escolheu você para gerar o Salvador. Por que Deus faz essa abordagem a Maria? E por que Deus às vezes precisa fazer essa abordagem conosco? Porque muitas vezes Deus tem coisas grandiosas para nós, mas tem muita gente que não se acha em condição de viver aquilo que Deus tem para ela. Se Deus colocasse para você que você seria tal coisa surpreendente, boa parte das pessoas não se acham em condições de viver aquilo que Deus tem para ela. Por isso que a maioria das pessoas até rejeitam o chamado e o propósito de Deus para a sua vida. Porque eles não se sentem em condições, favorecidos ou aceitos para viver aquilo que Deus tem para ela. E normalmente eles dão desculpa para Deus. Eu não posso, eu não tenho condição, eu não tenho qualificação, eu não tenho jeito, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E Deus olha para Maria e fala: Maria, você aceita. Você já é justificada. Você já é abençoada. Você é escolhida minha. João capítulo 15, 16 é um versículo que eu gosto muito, que o próprio Jesus diz. Ele fala assim: não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, e vos nomeei para que vades e dei fruto, e que meu fruto permaneça. Esse texto é poderoso, porque Jesus ele fala exatamente isso. Se eu e você estamos sentados hoje aqui ouvindo essa palavra, é porque um dia Deus nos escolheu. O critério que Deus escolheu a cada um de nós é o amor dele. Agora, eu não posso também entender muito bem isso, mas a Bíblia diz que desde o ventre da minha mãe, Deus me escolheu para aquilo que ele quer para mim. Quero te fazer uma pergunta: você se sente um escolhido de Deus, de fato? Ou você acha que você é um acaso? Ou você acha que você está aqui porque você quis? Porque caiu na sua cabeça um dia, ou alguém te convidou para ouvir uma palavra, e que você que decidiu, e que você que está aqui hoje por vontade própria? Quantos conseguem perceber desde o começo da sua vida, mesmo que você tenha se convertido depois, que desde o começo da sua vida, Deus sempre estava cuidando em alguma medida da sua vida, até o dia que Ele decidiu te dar o checkmate, e você fala assim: pelo menos na minha vida foi assim, em lágrimas: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu me arrependo dos meus pecados. Quem entende isso da parte do Senhor? Pastor, mas a minha mãe um dia disse que ela nunca me quis, que eu fui um acidente de percurso. Eu quero te dizer, não, Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Você não é um acidente de percurso, você não é um acaso, você não é a falha do anticoncepcional, não. Você faz parte de um projeto que nasceu na eternidade no coração de Deus. E se você está aqui hoje, é porque Deus escolheu você para coisas grandes. Deus te escolheu, você é escolhido. É o que Deus estava falando com Maria: Maria, você é agraciada, Maria. Você é escolhida. Tinha tantas mulheres, deveria ter tantas circunstâncias e mulheres mais qualificadas, mas Deus olhou para Maria, Deus olhou para José e falou: vocês vão gerar a promessa. Deus está olhando para cada um de nós e está entregando uma promessa grandiosa, está dizendo: eu te escolhi. É interessante que o texto diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz
A um filho lhe porá o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que Deus tem para a nossa vida é grandioso. Maria ia gerar Jesus. Jesus é a promessa. Deus está colocando nesses dias no nosso coração grandes promessas para que possam se cumprir na nossa vida. Deus está anunciando, falando assim, ele será grande. Ele vai ter o trono de Davi, o seu reino não vai ter fim. Eu imagino que como uma jovem comum, jovem, que vivia ali na periferia ali de Israel, com certeza dentro do coração dela havia medo. O próprio texto diz que ela se perturbou com aquela fala, com aquela situação, porque qualquer um de nós ficaria na mesma condição. Por quê? Porque muitas vezes não achamos que Deus pode nos levar a coisas grandiosas. Você consegue crer que em poucos meses Deus vai mudar você numa posição e vai te colocar numa posição muito maior do que você está vendo hoje? Você consegue enxergar isso da parte do Senhor? Pode ser que hoje você esteja vivendo num nível financeiro, num nível de unção, num nível de revelação, num nível de influência, mas Deus nos próximos meses vai fazer um grande rebuliço na tua vida e vai te exaltar. Ele vai te conduzir a posições de liderança, de influência e de poder da parte do Senhor. Eu creio nisso. Isso é o que Deus tem para nós esses dias. Mas a pergunta é, você consegue se enxergar vivendo dessa forma? Porque Maria ainda não tinha entendido. Sabe? Era uma pessoa simples e desconhecida, mas que Deus escolheu para gerar o Rei dos Reis. Pode ser que aos olhos naturais você seja pequeno, sem influência, morando em alguma periferia de algum canto, mas eu quero te dizer, Deus olhou para você nesses dias e te escolheu. Mas é interessante, é a pergunta de Maria no versículo 34. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso? Sou virgem. E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquele que diziam ser estéril já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. É natural que qualquer um de nós, na situação de Maria, faremos a mesma pergunta. Mas como? Porque nós sempre vamos entrar pelo caminho do natural. Nós sempre vamos entrar pelo caminho da matemática. 2 mais 2 é 4. Então, quando Deus vem e fala para você, olha, eu vou aumentar o seu nível de influência. Eu vou aumentar o seu nível de autoridade. Eu vou te exaltar em posições de liderança e autoridade. Às vezes, naturalmente, você vai se perguntar, como que Deus vai fazer isso? A pergunta de Maria fala assim, como? Eu sou virgem. Ou seja, na cabeça dela, ela não conseguia compreender a possibilidade do impossível. E se nós queremos viver uma vida de milagre extraordinária, nós precisamos ter a nossa mente renovada para viver milagres. O que é uma mente renovada? Deus, ele queria quebrar um paradigma na cabeça de Maria. O que é um paradigma? Um paradigma é um padrão de pensamento. Paradigma é mais ou menos assim, olha, para mim as coisas têm que acontecer assim, ó. É assim que funciona quem tem paradigma.
Então, na minha cabeça, só funciona se for assim. Se não for assim, não encaixa, não dá certo. E na cabeça de Maria era a mesma coisa, é o natural. Peraí, para eu ter um filho, eu tenho que ter uma relação. Para que eu tenha uma relação com uma mulher, com o meu marido, aí o meu marido vai me engravidar e eu vou ter ser mãe. Ou seja, não havia possibilidade natural dela ser mãe. Deus estava falando assim, Maria, você está limitada pelo natural. Deus muitas vezes ele precisa, antes de agir, antes de fazer, ele precisa quebrar nosso paradigma, porque paradigma nos limita. Atos, no livro de Atos capítulo 10, se eu não estiver enganado, a Bíblia diz que Pedro está orando, e aí ele tem uma visão, vem um lençol, se desenrola, vem um monte de animal imundo, aquilo que o judeu não come, não toca, por lei. E aí Deus vira para Pedro e fala assim, mata e come. Porque Pedro tinha um paradigma religioso na sua cabeça. Ele, desde garoto, ele aprendeu que que animal impuro não se come. A sua cosmovisão, a sua visão de mundo era essa. Influenciada pela sua família, pelo ambiente que ele vivia, pela fé que ele desenvolveu dentro da sua casa, de que o judeu não pode comer animal imundo. E aí Deus vem e abre agora e fala assim, mata e come. E a Bíblia diz que Pedro fala não para Deus. Pedro fala, não, de forma alguma. Por quê? Porque na cabeça de Pedro, era mais fácil falar não para Deus do que viver o sobrenatural de Deus. Por conta do seu paradigma. E muitas pessoas não vivem o sobrenatural, não vivem o milagre, não rompem na sua vida. Por quê? Porque ela tem paradigma. Ela dita para Deus o que Deus deve fazer. Deus às vezes quer levar ela, quer avançar com ela, quer fazer o sobrenatural na vida dela. Mas ela diz para Deus, não, Deus, só pode fazer se for desse jeito. Coloca Deus numa caixa de sapato. Coloca parâmetros para Deus. Não, Deus, você só pode agir se for dessa maneira. Eu só creio se for desse jeito. Eu só aceito se for nessa condição. Se for do meu jeito. E Deus estava falando, mata e come, Pedro. Pedro, eu tenho coisas maiores para você. Sai desse seu mundinho. Sai da sua visão apequenada e vem para aquilo que eu tenho para você, porque a sua cabeça não está permitindo que você avance naquilo que eu tenho para você. E quantas vezes eu tenho visto pessoas que não avançam, não vivem o sobrenatural, porque não têm a sua mente renovada, vivem presas, aprisionadas em um paradigma que tem muitas vezes com a sua fé errada, com a sua criação, com o ambiente onde vive. E aquilo limita a pessoa. Quantos estão entendendo? Diga amém. Limita ela. Deus está falando, olha, eu tenho algo para você, Maria. Eu tenho algo, você vai gerar aquele que é o Salvador. Ela falou, mas como vai acontecer isso? Na minha cabeça não encaixa, não há lógica. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não trabalha na lógica humana. Se você quer viver um 2022 diferente ou muito melhor do que foi 2021, eu quero te dizer, quebra os paradigmas, permita que Deus quebre isso na tua vida. Por isso que a Bíblia diz que para eu viver algo de Deus, eu preciso ter a mente renovada. O que é a mente renovada? É quebrar os paradigmas na minha vida. Tem gente que cria tanto paradigma na vida dela, que ela fica como que se fosse engessada. Você já viu a pessoa engessada da cabeça aos pés? Ela não consegue andar direito, se movimentar direito. Ela não consegue, ir além. Por quê? Porque ela está completamente engessada. A pior prisão é a prisão da mente. Percebe que o diabo ele trabalha muito com isso, com a cegueira do entendimento. Quem está entendendo, diga amém. Sabe? Ela se sentia limitada diante do desafio tão grande que Deus colocou para ela. Por conta do paradigma dela. Tem gente que tem um paradigma, mas como? Eu nasci pobre, a minha família não é influente, não tem nome,
eu nasci numa periferia, porque eu nasci desse jeito, porque eu fui criado dessa maneira, porque eu fiz aquilo. Isso tudo vai gerando um paradigma na vida dela que ela não acha, ela não consegue acreditar que Deus pode pegar ela aqui e colocar nessa posição, porque ela não consegue entender isso na cabeça dela. Como que Deus vai fazer? Quem sou eu? Eu não estudei tanto para isso. Eu não me qualifiquei tanto para isso. Não que você não deva fazer, não que você não deva se qualificar, mas eu quero te dizer, Deus não está preso nem ao seu diploma. Não limite Deus naquilo que Ele pode fazer com você, por meio de você, através de você e com você. Quem crê, diga amém. Sabe, é interessante que o anjo ainda dá o exemplo da prima dela, Isabel, que gerou João Batista. Ele falou, olha para Isabel. Isabel era considerada estéril e hoje ela está grávida de 6 meses. Por quê? Porque para Deus não há impossível. Eu quero te dizer, quais são seus sonhos? Deixa eu fazer um exercício de mente agora. Quais são seus sonhos? Quem tem sonhos aqui? Deixa eu fazer uma pergunta. O seu sonho já foi vivido por alguém em alguma medida? Quantos aqui? Para mim já. Exemplo, você tem sonho de ganhar, vou dar um exemplo, 20 mil por mês. Tem gente que ganha 20 mil por mês? Sim ou não? Então, se já fez com os outros, por que Deus não pode fazer com você? Quem tem um sonho aqui de ter uma casa própria? Tem gente que já tem casa própria? Se Deus deu casa própria hoje, por que não pode dar para você? Quem tem um sonho de casar aqui? Ah, mas não tem homem. Ah, porque não está difícil. Porque nessa igreja não tem mulher. Porque não quer isso. Porque hoje aqui. Então, não limite a Deus. Para Deus não há impossível. Se outros estão vivendo esse milagre, você vai viver também. Feche seus olhos. Eu quero que você pense nos seus sonhos. Seus sonhos para a sua vida, seus sonhos para o seu ministério, seus sonhos para a sua vida financeira, para os seus filhos. Eu quero te dizer, como um profeta do Senhor, para Deus não há impossível. Quem crê, diga amém. Você crê de verdade nisso? Dê uma manifestação de glória ao Senhor. A resposta do anjo é: o Espírito Santo virá sobre você. O texto diz que o Espírito Santo desceria sobre Maria. Deixa eu te falar uma verdade. Mas não é apenas uma verdade para você ouvir. É uma verdade para você crer. Tudo aquilo que Deus tem para você não virá da terra, virá do céu. A terra não vai prover o que o céu pode prover para você. A terra não é fonte de provisão de milagre. A fonte de provisão do milagre é o céu. Naturalmente, ela não poderia engravidar. Mas o anjo falou assim: vai ser do céu o milagre. O céu virá sobre ti, descerá sobre ti. Não é natural. Não é da parte do homem. Tem gente que fica esperando e circunstâncias naturais mudarem para ela achar que vai viver milagre. Eu quero te dizer, Deus não está limitado a nada que esse mundo pode prover. Deus é poderoso para fazer qualquer circunstância ser mudada. Pode estar seca em tudo, mas Deus é poderoso para fazer chover só sobre a tua horta. Deus mudou, Deus parou o tempo, Deus mudou a posição do sol para abençoar aqueles que creem nele. Deus vai mudar as circunstâncias para te abençoar. Você precisa entender que você está debaixo do favor. Eu me lembro de um desenho do Pica-Pau que tinha um índio, e um índio que andava com uma nuvem sobre a cabeça dele. Onde o índio ia, a nuvem ia. Então, essa nuvem é o favor de Deus. Aonde você vai, a nuvem está sobre a tua vida.
Ah, mas o mundo está em crise, a expectativa disso, de coisa disso, daquilo tudo. Não importa qual a expectativa desse mundo. A expectativa para esse mundo é que ele vai de mal a pior. Mas sobre a tua vida há o favor de Deus. E o texto diz que o poder do Altíssimo a cobrirá sobre a sua sombra. Essa palavra poder, ela significa dunamis, que vem da raiz da palavra dínamo. Dínamo é aquela peça, lá de Itaipu, hidrelétrica. Funciona desse jeito. Tem um dínamo, vem a água, passa, e quando aquela água passa com força, o dínamo gira, e conforme ele vai girando, ele vai gerando energia. A palavra diz, há poder sobre a tua vida. Jesus disse, eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões, e nada vai lhe fazer mal algum. Esse poder, ele não é natural ou seu, é algo que Deus coloca dentro de nós. Mas conforme o Espírito Santo vai fluindo na nossa vida, a unção e o poder vai aumentando, e esse poder vai fluindo sobre nós, e o Espírito vai agindo sobre nós, e nós vamos viver milagres da parte do Senhor. Por quê? Porque há poder de Deus sobre a nossa vida. Você precisa entender que há poder de Deus sobre a sua vida. Você é uma pessoa especial diante do Senhor. Isso aqui não é positivismo, não. Você precisa entender que há um favor de Deus sobre a tua vida. Você precisa entender que aquilo que você toca é abençoado, que aonde você pisa é abençoado, que o ambiente que você chega é abençoado, que espiritualmente há algo diferente na tua vida, e o diabo treme disso. Você precisa chegar a entender que quando você chega em certos ambientes, por isso que certas circunstâncias acontecem nos ambientes. Por quê? Porque há uma glória de Deus sobre a tua vida. Eu gosto daquele louvor, eu tenho a marca da promessa. Por quê? Porque é a verdade de Deus. Quantas vezes eu já cheguei em ambientes e eu percebo da parte do Senhor isso. Às vezes é um ambiente pesado, cansativo, mas eu sei que na hora que eu chego, a glória de Deus na minha vida. A Bíblia diz que eu sou luz para esse mundo, ou seja, que há uma glória de Deus. Aonde eu chego, se for trevas, vai ter que bater em retirada. Por isso que quando Jesus chegava, os endemoniados se manifestavam. Porque demônio não aguenta quando você chega num ambiente. Por isso que às vezes também quando você chega em alguns ambientes, tem gente que fica nervoso com você. Sabia? Porque a unção, ela causa duas coisas na sua vida. A unção, ela atrai. Você tem unção, vai ter gente que vai querer caminhar com você, porque vai ver a unção na tua vida, vai ver a glória de Deus, vai ver favor de Deus. Então tem gente que vai querer chegar perto de você por causa da unção que é na tua vida, mas a unção também repele. Tem gente que não vai querer estar perto de você, que ela se incomoda quando você chega, que ela não vai conseguir estar próxima de você por conta da unção e da glória de Deus sobre a tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Há um poder de Deus, igreja. Nós precisamos ter esse entendimento. Eu tenho essa convicção, isso não me traz arrogância, mas me dá uma convicção de que quando eu chego, eu sei que eu sou abençoado, e aquilo que eu faço é abençoado. Que quando eu abro a minha boca, é porque é a boca de um abençoado. Que quando eu toco, é o toque de um abençoado. Por quê? Porque Deus estabeleceu isso sobre a nossa vida. Agora, sabe o que é mais interessante? É a resposta de Maria. No versículo 26. Não. 26 não, né? Acho que é o 38. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. E aí o anjo se ausenta. Para mim, ouvir o anjo falar da promessa, entender que Deus estabeleceu e ia gerar o Salvador por meio de Maria e usar ali Maria e José para
ter um ambiente onde Jesus iria nascer, crescer, para cumprir o propósito. Mas eu acredito pessoalmente que a escolha desse casal não foi por acaso. Tem a ver com o coração. A Bíblia ainda, no texto que nós lemos, ela deixa claro que esse casal era da linhagem de Davi. Tanto Maria como José. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu acredito que Deus enxergou no coração desse casal algo que te desse condição para Deus estabelecer a promessa. Entenda exatamente o que eu vou te falar. Não foi um acaso. Mas Deus sondou o coração de Maria e sondou o coração de José. E o coração desse casal era um ambiente para gerar a promessa. Que ambiente é esse, pastor? Primeira coisa que eu aprendo com Maria, a sua resposta. É interessante que inicialmente Maria, ela até questiona no sentido da lógica, dos paradigmas que eu já disse. A questão dela não era de incredulidade. Não era um questionamento com a raiz de incredulidade. Mas era um questionamento por conta dos seus paradigmas. De tudo aquilo que eu já expliquei. E que isso às vezes limita muita gente. Por isso que tem muita gente que tem fé, mas não avança no Senhor. Porque ela não é incrédula, mas ela é limitada por conta dos seus paradigmas. Então Deus vem e quebra esses paradigmas. Mas a resposta dela a Deus é: eis-me aqui, estou disposta. Essa não é uma resposta comum e fácil. Porque, para mim, a promessa de Deus está condicionada à resposta certa. O fato de Deus ter uma promessa não é garantia completa de que ela vai acontecer. A garantia está na resposta que eu der a ele. Porque aquele povo que morreu no Egito tinha a mesma promessa de Josué e Caleb, mas morreram no deserto. Morreram no meio do caminho. Não completou a carreira, como diz Paulo para Timóteo. Não chegou até o fim. Sabe, nesses 20 anos, mais de 20 anos servindo ao Senhor, o que eu mais tenho aprendido na minha vida, lidando com gente, observando indas e vindas, observando sucessos e fracassos, acompanhando gente que tinha tudo para ser e não foi, acompanhando histórias que poderiam ir muito mais avante do que estão. Tudo tem a ver com uma questão de escolha e de respostas que ela dá diante das circunstâncias. Não tem jeito. O mesmo princípio estabelecido por Deus no Éden é o princípio que vai permear a nossa vida. Eu coloco diante de você a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. No final, eu não quero aqui teologizar sobre esse assunto, mas no final, é a sua escolha que vai definir aonde você vai viver. De que forma você vai viver. Você quer viver do suor do seu rosto ou desfrutando do Éden? Você quer ter dores de parto ou viver uma vida mais tranquila? A sua decisão, a sua escolha vai definir até onde a promessa de Deus vai ser estabelecida. Para gerar o Salvador, o projeto de Deus, Maria precisou, primeiro, ter coragem para enfrentar uma gravidez sem explicação. É o que eu disse para você no começo. A vida de Maria e de José virou de perna para o ar.
Imagine de novo, vamos tentar imaginar. Maria pensando como que seria a vida dela, né? Todos nós temos isso. Eu confesso a vocês que eu tenho muita coisa planejada, e nessa vida eu já aprendi também. Quantas vezes a Bíblia diz que o homem faz planos, mas quem estabelece é o Senhor. E de vez em quando, quantas vezes na minha vida, teve muita coisa que eu planejei, né? Que aconteceu. Até brincam comigo que eu sou o homem de projetos, que eu tenho o hábito disso. Né? De colocar, de escrever o que eu gostaria de ter, como eu gostaria de viver. Tenho tudo isso. Muita coisa do que nós vivemos como igreja hoje, da prática, eu tenho um caderno que eu escrevi em 2005. Muita coisa que eu faço hoje, que a gente pratica como discipulado, como célula, como igreja, eu ainda não estava, nessa época que eu escrevi isso, eu não estava pastoreando nada, eu estava dentro da minha casa praticamente. Mas Deus foi me dando, e eu fui escrevendo, e eu fui lendo, eu fui estudando, e Deus foi me trazendo entendimento do que era ser igreja. Porém, eu também tenho N histórias de revés na minha vida. De estar indo por esse caminho, e Deus vem do nada, faz um rebuliço santo, e dá um cavalinho de pau, um 180, e eu ainda tento segurar, e Deus vai. E aí quando eu entendo que é de Deus, eu solto e deixo. Porque Deus é assim também, e nós precisamos estar abertos para isso. Às vezes você fez grandes planos, grandes projetos, e às vezes você direcionou algo, e às vezes Deus já está fazendo um 180, um duplo escarpado na tua vida, mas você ainda está brigando com Deus. E Deus já está trazendo um revés na tua vida, falando assim, deixa eu no controle do negócio. Mas como é que vai ser? Não estava nos meus planos, não estava no meu projeto, o que vão pensar de mim? O que vão fazer? Não se preocupe, eu sou Deus, eu estou no controle de todas as coisas. Porque Deus também não vai ficar dando muita satisfação conosco. Porque o Deus é Ele, não eu. Sou eu que devo satisfação para Deus e não Deus satisfação para mim. Tem gente que quer que Deus dê satisfação para ela. Não, Deus, tá bom, eu faço, mas se o Senhor me explicar. Não, Deus não vai me explicar, é por fé. Não, Deus, mas me mostra, me dá um entendimento. Usa o profeta, usa o irmão para vir rodopiando. Porque, olha, Deus, se fizer isso, aí sim eu aceito o desafio. Não, Deus, faz isso, faz aquilo. Não, Deus, tem dia que Deus não vai fazer nada. Você não vai ouvir estrondo, relâmpago. No máximo, uma pequena brisa. Que vai soprar levemente, que você nem percebe se está lá. Mas não fugiu do controle de Deus. Eu sei que eu estou sendo boca de Deus para muita gente aqui nessa noite. Mas Maria teve que enfrentar com coragem uma gravidez sem explicação. Tem coisas que às vezes acontecem na nossa vida, não vai ter muita explicação. E às vezes nem você vai conseguir explicar muito. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Maria também e José tiveram que também lidar com a rejeição, porque imagine ela aparecer grávida, na vizinhança, comentário. Olha lá. Olha, já aprontou, safada. Olha lá, olha de barriga, ó. Olha, com essa cara de santa. E aí vem José. Imagina a cara de José. Agora imagina o que eles falavam de José. Aê, boi. Porque era o medo de José. Quando José queria ir embora, a pastora leu o texto aqui anteriormente. A pastora não sabia que eu ia pregar isso não. Mas quando a pastora leu o texto de Mateus, a Bíblia diz que José queria ir embora. E ele ia, se não houvesse uma intervenção divina. Porque ele falou, meu amigo, não vou dar conta. A exposição, meu nome, minha reputação, o que vão falar de mim. Mas quero te dizer uma coisa. Se nós queremos cumprir o propósito de Deus, muitas vezes não podemos estar preocupados muito com reputação.
É fato. Eu não estou dizendo que você pode fazer o que você quiser, aprontar. Não estou dizendo isso. Não leve isso para o caminho errado. Não entorte a palavra. Mas às vezes tem gente que está tão preocupada com o que os outros vão falar que deixa de fazer aquilo que Deus mandou fazer. Tem que ter coragem. Ontem eu conversava com a minha esposa e falava para ela: ser crente tem que ter coragem hoje. Tem que ter coragem para se posicionar, para lidar com rejeições, para tudo isso que acontece ao nosso redor e a gente tem que se posicionar diante do Senhor. Maria e José teriam que aprender a lidar com o desconforto de ter um filho. Imagina, qual é o sonho de toda mulher, de todo casal que tem filho? Você vai preparar o quartinho, o bercinho, o enxoval, não é? Eu me lembro disso. Vai atrás de enxoval, aí põe a toalhinha tudo na cor. Aí você manda bordar, né? Você já escolheu o nome. Você faz tudo isso. Hoje moderna, né? Hoje está mais moderna, é chá desse negócio do revelação. Chá revelação. Né? Faz. Tudo isso. Agora Maria e José não. Tiveram que ter um filho numa manjedoura. Desconforto. Não é como os presépios ali mostram. Ou seja, você acha que estava nos planos de Maria? Não. Você acha que era o sonho de José? Também não. Mas era o projeto de Deus para a vida deles naquele momento. Às vezes nem tudo vai sair do jeito exatamente como nós queremos. O desconforto, depois de Maria ter que catar o filho por causa da perseguição e levar para o Egito, uma caminhada longa, debaixo do sol, centenas de quilômetros, carregando um bebezinho, ela ali, com uma criança recém-nascida, tendo todo esse desconforto de abrir mão de estar perto da família, do pai, da mãe, dos parentes, para proteger o Salvador, para proteger a promessa, para cumprir o propósito. Deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai cumprir propósito vivendo na zona de conforto ou vivendo somente na sua segurança. Você nunca vai viver projeto de Deus, propósito de Deus, se não houver sacrifício também da sua parte. Porque tem gente hoje que ela não quer fazer nada, porque a conforto hoje está demais. Hoje você consegue ficar... O que aconteceu agora na pandemia só, aumentou isso. A pessoa consegue não sair de casa para nada. Ela pede comida, ela pede medicamento, ela pede tudo, ela não consegue, não precisa mais, ela trabalha em casa, é tudo no conforto lá do teclado, da mão, sabe? Tudo rápido. Então ela está tão confortável hoje. Ah, não, você vai ter que sair, você vai ter que abrir mão desse conforto, você vai ter que suar um pouco, você vai ter que se expor, vai ter que pegar sol, vai ter que mudar de localidade, vai ter que abandonar, às vezes, relacionamentos e pessoas para viver o propósito. Ah, não, é muita coisa, Deus. Então não dá para colocar muita coisa dentro de você, porque você não tem condição. Mas a resposta de Maria foi: eu estou pronta. Eu estou aqui disposta. Quem está entendendo, diga amém. Sabe? Eu queria que a banda pudesse subir, por favor. Eu queria concluir dizendo isso. Tudo é uma questão de escolha. Olha aqui para mim, preste atenção. Nós estamos aí há 5 dias de 2022. Você decide como você vai andar. Você escolhe
Qual o caminho que você vai tomar? Você vai continuar no caminho da mesmice ou vai falar para Deus, Deus, eu estou disposto a viver coisas grandiosas. O que é necessário? Você decide por quais sentimentos você vai ser guiado. Porque não sei se você sabe, sentimentos são escolhas também. Se alguém provoca raiva em você, necessariamente você responde com raiva, sim ou não? Você escolhe qual é a resposta de sentimento que você vai dar. Você decide quais sentimentos que vão te guiar. Você decide a quem você vai obedecer. Você decide, e é através das suas decisões, quem será glorificado. A palavra, resposta de Maria foi, Senhor, que seja feito segundo a sua palavra. Você sabe o que definiu para mim a escolha de Maria e de José? Foi a resposta final de Maria. Porque deixa eu te falar uma coisa. Você tem a sua opinião, você tem as suas vontades, como eu tenho. Mas no final, o que precisa prevalecer na minha e na sua vida é a palavra do Senhor. Se eu quero viver uma vida de sobrenatural, se eu quero permitir que dentro de mim Deus coloque um projeto grandioso e que através da minha vida algo grandioso seja concebido, um sonho, um ministério, uma empresa, um negócio, uma família, um projeto que vai impactar a muitos. Você precisa decidir, Deus, no final dessa história, é a sua palavra que vai definir na minha vida. A minha vontade, a minha opinião, vou deixar de lado. A minha vergonha, mas é a sua palavra que vai prevalecer. O que mais me assusta nos dias de hoje é ver como as pessoas estão deixando a palavra de Deus de lado para seguir as suas opiniões ou as suas vontades. Mas se você quer ter um ano de 2022, você quer permitir que Deus coloque em você um projeto grandioso, Deus está procurando pessoas que dizem, Senhor, a tua palavra será o fator determinante na minha vida. Fique de pé em nome de Jesus.